O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: "Se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada." A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu." Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu uma confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Imediatamente, levantou-se e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, cumprimentando ao senhor João, que vem comemorar o seu aniversário de 80 anos aqui no Santuário Basílica. Que Deus abençoe e guarde o senhor e o proteja. A todos vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Se está no YouTube Mãe Piedade, dá o seu like, por favor. Sabem, a leitura que nós tivemos do 2º livro de Samuel, que mostra uma crise no reino de Davi, onde o seu filho, Absalão, deseja derrubar o pai do trono e faz coisas
bem complicadas, ao ponto de desrespeitar a seu pai, levam-no a um triste momento. Nessa saga, nessa história que nos é contada, vemos aquele que se revolta contra seu pai e é morto, pendurado num galho de árvore, por 2 ou 3 punhaladas no peito, por um daqueles que anteriormente foram de sua confiança. Mas antes de ser da sua confiança, era fiel ao rei. Uma história, a princípio, sem nada demais, porque quantos filhos não se voltam contra seus pais? Das mais diferentes formas, nas maneiras mais ignorantes possíveis. Quantos não acham que realmente vale tudo, vale a pena tudo para conseguir tudo a qualquer custo? Não é novidade. É uma história antiga que se repete sempre. Mas tem uma coisa aqui que particularmente me constrange. Eu espero que não faça em vocês o mesmo efeito de constrangimento que tenha em mim. Porque vejam bem, o bem-aventurado Absalão, que deu tanto trabalho para o pai, é morto. E nesse momento, muitos dos problemas de Davi cessariam, como eu já escutei. É triste falar isso, mas eu já escutei de uma senhora que, quando o filho morre, depois de muito problema que ele gerou, vinculado ao tráfico, no consumo de drogas e por aí vai, pelo tanto que ele fez de sofrimento na sua mãe, inclusive com espancamento, ela disse assim: eu amava meu filho, mas hoje eu agradeço a Deus porque Ele me deu sossego. Escutar isso não é fácil. Davi expressa algo que isso me constrange. Diz: aquele que chega para dar a notícia ao rei de que seu inimigo e filho, ou filho e inimigo, tinha morrido, após comunicar ao rei, recebe a seguinte coisa. Essa é a expressão de Davi: meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho. É uma expressão que parece não ter sentido algum para muitos, mas ela é carregada de sentido porque, antes de tudo, ele via para aquele corpo que ficou pendurado numa árvore e foi morto com 2 ou 3 punhaladas, ele não via outra coisa senão o seu filho. Me lembro aqui da sentença de Jesus: amai os vossos inimigos. Podemos ter inimigos em nossas casas, nossas famílias, muito próximos de nós. Agora, é claro, vão dizer assim, mas Davi, o Absalão, era filho de Davi. Caríssimos, não sejamos, modestos na nossa capacidade. Quantos pais nem mesmo se lembram dos filhos que estão na sua casa?
ou mães? Quantos? Isso se torna cada vez mais visível e visto. Damos como pressuposto determinadas coisas que podem ser até a maioria, mas existem essas aversões. Aversão daqueles que dizem, eu odeio minha mãe, ou eu odeio o meu pai. E às vezes até com determinadas justificativas. Violências, negligências. Aqui, nessa expressão, está uma fala tão rica que, apesar de tudo que ele me fez, ou que ele proporcionou, também a seus irmãos, ele não deixou de ser meu filho. E a sentença, amai os vossos inimigos. Amai os vossos não amigos. É uma sentença antiga e tão rica, na qual pode ser uma inspiração para todos nós. Porque aqui o meu constrangimento se dá no fato de que o Senhor nosso Deus, possivelmente, poderia ter uma expressão de júbilo quando nos afastamos dele. Mas, na verdade, ele que não quer a morte do pecador, mas que o pecador se converta e viva, deseja os seus filhos vivos, não mortos. Esses filhos somos nós. Tão simples e repetido tantas vezes, mas que aqui tem um contorno tão singular. E vejam que coisa. O Senhor nosso Deus entra no meio da humanidade, no meio de uma multidão. E dentro dessa multidão existem todos os tipos de pessoas que buscam-no por todos os motivos. Alguns até caçoam dele. E não sejamos hipócritas. Existem muitos que caçoam de nosso Senhor, inclusive em nossas igrejas. E Marcos, no capítulo 5, versículo 21 a 43, ainda que a narrativa pareça longa, ela é rica em detalhes e numa sutileza. Porque enquanto Jairo, homem que não era tímido, afinal de contas, era um homem que era chefe da sinagoga, precisava falar, precisava se articular, precisava interagir com todas as pessoas, de todo tipo. E só quem tem que fazer isso sabe o desgaste que isso gera. Ele então pede, minha filha está nas últimas, e o Senhor imediatamente vai. Vejam, Jairo vai procurar Jesus por causa de sua filha, para que a filha viva. Ao longo da caminhada, encontra-se com uma mulher tímida, recolhida em sua própria doença e drama, que não tinha ninguém por si, visto que uma mulher que estivesse em sangramento, e nós entendemos muito bem o que é esse sangramento, não vou entrar em detalhes, em sangramento contínuo há 12 anos, era uma mulher literalmente considerada como uma mulher impura. Porque dentro da cultura judaica, uma mulher que estivesse dentro do seu ciclo menstrual, ela era considerada impura. O homem não poderia dividir nem mesmo a cama com ela. Uma coisa que é extremamente natural, mas em cada tempo se via as coisas de determinadas formas. E ela, então, também, com o ciclo menstrual, não podia ter filhos, logo estava condenada à morte prematura, porque uma mulher que não gerasse filhos no tempo da Sagrada Escritura era uma, desculpem a expressão, e que infelizmente alguns ainda têm essa impressão, era uma inútil, não valia de nada, como se a mulher se resumisse somente a isso. Dessa forma,
condenada a um isolamento perpétuo, vista por todos como uma mulher impura, não se aproximava de ninguém. Não é à toa que ela chega até Jesus sem dizer uma palavra. Ela simplesmente toca nele, e escondido, porque não poderia ser público, escondido. É curada. Só do corrimento? Não. Tímida, no seu canto, largada. A partir da pergunta, quem me tocou? E os discípulos são muito bons, como nós, porque nós também somos assim. Nossa, eu vou falar assim de um jeito mais cômico, me perdoem, mas com tanta gente encostando no seu, você está preocupado que uma pessoa te tocou. Por favor, né? Com tanta gente. Mas o que importa não é o toque, é o como se toca. E vejam a diferença. Tantos procuravam Jesus por tanta coisa. E todos tocavam Jesus por muita coisa. Como em muitos casos, até em determinadas celebrações, a gente vê o povo passando com o Santíssimo Sacramento para lá e para cá, e tanta gente tocando de todo jeito, e eu fico imaginando assim, o que é mais importante? É tocar ou saber que Ele está? E ele então percebe isso e o modo com que toca, porque é um modo diferente. Ela é curada e a resposta dela é muito séria. Fui eu que toquei. Nesse exato momento, ela sai do anonimato. Nesse exato momento, ela deixa de estar simplesmente desconhecida, não tem mais o corrimento. E vejam que coisa. Ela não pode mais ser considerada impura. Essa mulher ressurge. Ainda que, diz a expressão, a mulher cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. É uma atitude bem diferente daqueles que, quando Jesus chega, porque existem os abutres, existem aqueles que gostam de ver o sofrimento alheio, existem aqueles que gostam de ver a morte. Prova disso é que quando nós temos um acidente numa estrada, as pessoas são capazes de reduzir o carro, não para ajudar, mas para saber quanto de sangue está no asfalto. Ou para saquear. Ou como há 2 anos atrás, filmar o sofrimento de um pai, 1 ano atrás, o sofrimento de um pai que tenta tirar o filho de uma cabine de caminhão que corre risco de pegar fogo. Pega fogo, o filho morre e isso vai para as redes sociais como se fosse uma coisa louvável. É o mesmo esquema que nós nos escarnecemos daquelas mídias que degrinem as outras pessoas. Nos regozijamos com isso. E precisamos ter atenção para não nos regozijarmos nisso. Jesus chega e todos começam a caçoar dele. Vejam, é um grupo de pessoas que também está vendo Jesus e se comportam de um determinado modo. Do mais inadequado possível. Jesus chega, segura a menina pela mão e a revivifica. Todos ficam admirados, mas ele recomenda com insistência que não contassem aquilo para ninguém. Por quê? E eis aqui a chave, a importância dessa pergunta. Por quê?
Porque do mesmo modo que muitos andam atrás de Jesus, procurando todo tipo de tensão e procurando satisfazer as suas vontades, não tem compromisso nenhum com aquilo que ele oferece, não tem o mesmo comportamento da mulher, que no seu canto, se não tem outra opção senão olhar para o Senhor com a confiança. E ao tocá-lo, se expressa: eu te busquei, mesmo sem poder, porque eu sabia o que buscava e a quem buscava. Como Jairo busca o Senhor, porque ele sabia a quem buscava e para quem buscava. Jesus é a expressão máxima e perfeita do Deus que olha para nós como Davi olha para Absalão. É meu filho. É meu filho. Jesus é essa expressão. Agora, nós o buscamos como? Como buscamos o Senhor? Por que o buscamos? Porque o reconhecemos realmente como fonte da vida e expressão de vínculo com o nosso Pai, ou porque simplesmente queremos as nossas facilidades? Essa é a pergunta fundamental. Porque muita gente, no Evangelho de Marcos e nos Evangelhos, passam por Jesus, conseguem até algumas coisas, mas não se reconhecem como filhos. E nós nos reconhecemos como? De pé, confiantes, apresentemos ao Senhor nossas preces.